Olha, eu tenho quase certeza que tu já ouviu essa música alguma vez na tua vida. O tema de Lavender Town, uma das mais icônicas entre todas as músicas de creepypasta, junto de Song of Healing, ao contrário do Majora's Mask, e o tema do Jeff the Killer, que na minha opinião é meio ridículozinho. A verdade é que Pokémon e creepypasta sempre andaram lado a lado, desde Ash Coma, nos primórdios da internet, Hypno Lullaby, Bird Alive e até Lord Silver, que por sinal daria um bom tema para esse quadro aqui. E é exatamente por isso que aqui nesse quadro a gente não podia deixar de destacar uma das creepypastas mais famosas relacionadas aos queridinhos bichinhos de bolso, que é a Síndrome de Lavender Town. Como o próprio nome sugere, tudo gira em torno da cidade que foi apresentada pela primeira vez lá em Pokémon Red e Green, lá no Game Boy Color. Caso tu não esteja inteirado sobre a franquia, Lavender Town foi criada com uma estética sombria e fúnebre justamente por ser um local habitado pelos Pokémons fantasmas. Não só por Pokémons do tipo fantasma, mas também por fantasmas de Pokémons que perderam a batalha contra a vida, digamos assim. E, bom, se tu parar um pouquinho pra pensar, é até um pouco pesado tu ter uma cidade focada justamente nisso, ainda mais num jogo que na época tinha como público-alvo as crianças. Mas, enfim, era outra época. Com o passar do tempo, a existência dessa cidade, assim como a música tema, acabaram gerando um certo desconforto. E não é pra menos, se tu for comparar, todo o tema e o clima de Lavender Town destoa muito em comparação com o resto do jogo. Ao menos, é claro, na primeira versão. Porém, o que deveria ser só um cenário sombrio, é claro que virou alvo de uma das maiores creepypastas da internet. Por causa disso, em fevereiro de 2010, o seguinte texto foi publicado no Pastebin. Durante os primeiros dias do lançamento de Pokémon Red e Green no Japão, em 27 de fevereiro de 1996, houve um pico de mortes na faixa etária de 10 a 15 anos. As crianças geralmente eram encontradas mortas por suicídio, geralmente por enforcamento ou saltando de um local elevado. No entanto, alguns eram mais estranhos que outros. Alguns casos registravam crianças que começaram a secar os membros, outras enfiavam o rosto dentro do forno e se calaram com os próprios punhos, enfiando os próprios braços na garganta. As poucas crianças que foram salvas antes de se matarem apresentaram um comportamento esporádico. Quando questionadas sobre por que iriam se machucar, elas apenas responderam com gritos caóticos e coçavam os próprios olhos. Quando lhe foi mostrado que parecia ser a conexão com essa atitude, o Game Boy, elas não tiveram resposta, mas quando combinados com Pokémon Red ou Green, os gritos continuaram e elas fariam o possível para sair da sala em que estavam localizadas. E bom, os relatos continuam por mais algumas dezenas de parágrafos, com crianças indo pro saco misteriosamente após o lançamento das duas versões do jogo, e relatos de programadores que fizeram parte da equipe de criação do jogo em si, deixando a entender que eles estavam tentando esconder alguma coisa ainda pior. O curioso é que a creepypasta é bem longa, e apesar dos detetives chegarem a suspeitar que as mortes tivessem alguma relação com Lavender Town, logo eles concluem que a causa é algo presente no começo do jogo. Um código que abre um portal para o mundo dos mortos, onde as pessoas viam as almas dos entes queridos que faleceram e acabavam dando fim à própria vida para encontrá-los. Uma reviravolta inesperada, eu admito. Essa versão da creepypasta é bem interessante, apesar de tudo, mas pela falta de uma identificação do criador e qualquer identificação de que aquilo era só uma ficção, apesar de ser bem óbvio, ela foi suficiente para que se espalhasse pela internet como se fosse real. Existe um número incontável de versões diferentes para essa mesma narrativa, algumas se perderam no tempo e outras acabaram inspirando a criação daquelas mesmas creepypastas que eu citei no início do vídeo. A variação é tão grande que
até sites de notícias contemporâneos ainda compartilham uma ou outra versão quando vão citar a síndrome de Lavender Town. Muitas dessas versões e relatos falsos envolvendo a tal síndrome destacam que a música tema de Lavender Town foi a causadora das tragédias, sempre citando que o save das crianças havia sido alterado pela última vez justamente quando elas estavam explorando a cidade. Algumas versões dizem que as crianças estavam ouvindo a música em uma frequência específica e outras que o compositor da música havia feito um acordo com um capetão. Sempre tem uma dessas. Também tem rumores sobre problemas de áudio nas versões iniciais do Pokémon Green, causando tontura e dor de cabeça em crianças expostas ao som do jogo por muito tempo. Então, teoricamente, as cópias teriam sido recolhidas e o erro corrigido nas versões posteriores. Infelizmente, não existem fontes ou provas de que isso realmente aconteceu, assim como não tem menção nenhuma sobre a síndrome na época de lançamento do jogo ou antes da primeira publicação de 2010. Sendo só mais um elemento, provavelmente fictício, no meio de toda essa história. Então, aqui fica a pergunta com uma resposta bem óbvia. A síndrome de Lavender Town é real? Não. Simplesmente não. Mas, curiosamente, o fato dessa síndrome associar Pokémon a casos neurológicos e psiquiátricos lembra o incidente de 1997, conhecido como Pokémon Shock, aonde, durante a reprodução de Electric Soldier Porygon, que é o 38º episódio da primeira temporada, 685 crianças japonesas foram hospitalizadas após sofrerem de ataque epilético causada por luzes estroboscópicas. O interessante desse incidente é que 10% das vítimas não precisavam ser hospitalizadas. Basicamente, o fato de que muitas das crianças se sentirem tontas por causa das luzes ao mesmo tempo levantou a hipótese de que elas foram vítimas de histeria coletiva. De acordo com a psiquiatra Rika Kayama, provavelmente essas crianças foram induzidas a sentirem sintomas leves após verem crianças próximas que realmente estavam sofrendo os efeitos de fotossensibilidade. Aliás, se tu ficou levemente curioso sobre o incidente do Pokémon Shock, eu recomendo fortemente que tu leia o artigo The Pokémon Panic of 1997, que foi escrito pelo Benjamin Redford lá em 2001. Lá ele aborda cada detalhe sobre o caso sem ignorar a opinião médica e especializada, além também de não se deixar levar por muitas das lendas urbanas que acabaram surgindo na época. Agora, não dá pra concluir com 100% de certeza que a creepypasta da síndrome de Lavender Town foi inspirada no evento real do Pokémon Shock, mas é no mínimo interessante comparar a ficção com a realidade. E apesar da creepypasta ser assustadora e interessante, ela não passa do que o próprio nome diz. Mais uma creepypasta. Opa, muito obrigado por assistir. Deixa eu só aproveitar esse tempinho aqui para fazer os agradecimentos especiais. Muito obrigado, Anne, por ter revisado e escrito boa parte desse roteiro, porque se não fosse ela, vocês estariam sem vídeo até agora. Muito obrigado, Murilo Lobos, por ter revisado... Não, revisado não. Muito obrigado, Murilo Lobos, por ter editado esse vídeo maravilhosamente, como sempre. Muito obrigado, Murilão. Meu Deus, esqueci de agradecer o Roboto pelas artes e pelo Estrela. Agora, muito obrigado aos nossos queridos Pombo Giga. Muito obrigado, Janeirovski, Muni, Maria Rezende, a Cleve Clicking e Smile Demon. Muito obrigado a todos vocês. Vocês não precisavam dar esse apoio no nosso ranking mais caro, mas muito obrigado mesmo assim, porque esse dinheirinho vai todo pro Murilo e pra Anya. E também muito obrigado a todos os outros membros do canal. Muito obrigado a todos vocês, porque, sério mesmo, se não fosse vocês, a gente não estaria conseguindo investir um pouco mais no canal a partir de agora. Lembrei. Muito obrigado a você que tá assistindo o vídeo até agora, me vendo falar rapidão no meio da madrugada, porque eu tô morrendo de sono, tomei muito café. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo carinho. E eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê quando mesmo? Na semana que vem.